Já é solitário no topo quando você comanda um estado autoritário, mas para o presidente da China, Xi Jinping, a solidão parece ser uma virtude. Ele expurgou leais do passado e presente de todos os lados e fez isso novamente, mas desta vez é diferente. O último homem cuja garganta foi cortada por Xi era um figurão militar que representava uma ameaça. Sussurros de golpe surgiram em Pequim enquanto Xi se preparava para assumir o controle total do exército chinês. No dia 26 de janeiro, a Newsweek noticiou o que chamou de terremoto político, que acabou de abalar todo o sistema político da China. Durante o fim de semana, todos os oficiais chineses foram colocados em alerta, enquanto o presidente Xi se livrou de muitos que poderiam representar a maior ameaça ao seu desejo de poder absoluto que a China tem a oferecer. Esse homem era Zhang Yuxia, que foi um dos generais militares mais poderosos da China, e, segundo o Guardian, também era um aliado próximo do presidente Xi. Zhang serviu como vice-presidente conjunto da Comissão Militar Central da China, ou CMC, que é o órgão dirigente que supervisiona o Exército de Libertação Popular da China, o PLA, ficando atrás apenas de Xi na estrutura de comando militar do PLA. Zhang controlava boa parte da ambição militar da China e talvez preferisse manter esse poder em vez de entregá-lo ao presidente. Um golpe pode estar se formando e em breve você entenderá por que Xi pensava assim. Zhang não foi o único alto funcionário a cair. Xi também, figurativamente, usou o machado do carrasco contra o chefe do Estado-Maior Conjunto da CMC, general Liu Zhenli, em uma verdadeira eliminação de altos oficiais militares, algo que Xi nunca havia feito antes de uma só vez. O presidente da China praticamente eliminou a CMC, tornando o grupo incapaz de limitar sua autoridade total sobre o país e as forças armadas. A principal dúvida de todos é: por quê? O regime de Xi apresenta uma explicação, mas pode não ser o real motivo da destituição de Zhang. Segundo o Partido Comunista Chinês, BCC, Zhang foi afastado por corrupção. Segundo a Newsweek, Zhang foi afastado enquanto autoridades chinesas o investigam, junto com Liu, por suspeita de corrupção. Xi realmente tornou o combate à corrupção nas Forças Armadas da China uma de suas maiores prioridades. Expurgos tornaram-se frequentes no alto escalão há mais de uma década, enquanto Xi busca eliminar quem considera corrupto, legitimamente ou não. E se a história que a China está contando sobre Zhang acabar sendo verdadeira, pode-se argumentar que Xi tinha mais do que motivos suficientes para se livrar de alguém que por tanto tempo foi um aliado. Essa história já circulou entre oficiais do EPL. O Wall Street Journal informou que Zhang teria vazado dados técnicos sobre armas nucleares chinesas aos Estados Unidos, o que colocaria o programa nuclear da China em risco. O veículo afirma que o regime de Xi deu um toque especial à acusação, alegando que Zhang aceitava subornos para atos oficiais, o que, para cínicos, pode parecer que Xi busca uma acusação reserva para si mesmo. Se as denúncias de vazamento nuclear não forem comprovadas, mas a acusação nuclear for verdadeira, será uma péssima notícia para Xi. David Hookstead, jornalista e youtuber, explica o que esse vazamento significaria para os Sewa e a China. Nós, os Estados Unidos da América, viramos o principal general da China e conseguimos que ele nos vendesse segredos sobre o programa nuclear deles. Ele diz, com mais do que um traço de incredulidade na voz. Isso é incrível, conseguimos que o principal general do nosso maior inimigo nos vendesse segredos sobre o programa nuclear deles. Talvez incrível não seja o termo certo, fantástico seja nosso jeito de dizer. Muitas perguntas surgem dessa acusação de Zhang ter traído a China para os Sewa. Segundo a Newsweek, diversos especialistas já questionaram as alegações do regime de Xi. A natureza burocrática da China torna improvável que Zhang tivesse acesso aos segredos nucleares que os Sewa comprariam. E mesmo que ele tivesse, isso não responde à pergunta de por que ele teria feito isso. Mesmo que Zhang quisesse Xi fora, vender tal segredo enfraqueceria a China. Zhang tentava se afirmar como novo líder do país. Vender esse segredo iria contra seus interesses, não? Henry Gao, professor de Direito na Universidade de Gestão de Singapura, comentou no X que há 1000 razões para incriminar Zhang. Nenhuma dessas razões está realmente ligada ao vazamento de segredos de Estado para os Sewa. A realidade pode ser bem diferente da versão do Partido Comunista Chinês. Zhang provavelmente não revelou segredos militares. O mais provável é que ele planejava um golpe contra Xi, ou que a paranoia de Xi prevaleceu. Ele esperava um golpe inexistente. De todo modo, Xi tem razões para afastar Zhang. Como Gao afirmou, nenhuma delas envolve venda de segredos nucleares. O National Interest destacou alguns desses motivos ao analisar a recente purga que abalou o alto comando militar chinês.
Para começar, Zhang foi o ex-chefe do Departamento de Desenvolvimento de Equipamentos da CMC, ou EDD, que havia solicitado que denunciantes relatassem práticas corruptas de aquisição. Isso remonta a 2017. O ex-ministro da Defesa da China, Li Shangfu, foi envolvido na repressão à corrupção e rapidamente removido do cargo. Mas Li e Zhang tinham uma ligação. O primeiro liderou o EDD antes que o segundo assumisse. Então, a lógica é que, se Li era corrupto, certamente Zhang teria que ser cúmplice, no mínimo, afinal de contas. Zhang promoveu Li a ministro da Defesa, mas viu seu protegido ser derrubado por corrupção ao liderar o EDD. Culpa por associação pode ser o motivo da decisão de Xi, e se for, vemos o presidente da China tirando pessoas do poder. Um homem que promoveu oficiais por interesse próprio, em vez de por serem as pessoas certas para o cargo. Esse é o tipo de coisa que alguém poderia argumentar que uma pessoa planejando um golpe contra um autoritário faria. Cercando-se de apoiadores em cargos altos, é mais fácil derrubar um líder solitário. Xi demonstrava preocupação com esse tipo de ação, e um editorial após o anúncio da demissão de Zhang pode revelar mais sobre suas verdadeiras intenções do que ele gostaria. A Newsweek informa que esse editorial saiu no Diário do Exército de Libertação Popular e trazia a seguinte frase: que Zhang, junto com Liu, havia gravemente violado e destruído o sistema de responsabilidade do presidente da CMC. O veículo afirmou que a dupla também atacou a base política e ideológica para a unidade e progresso dos oficiais e soldados em todo o exército, e que a investigação sobre suas supostas ações iria ainda mais retificar a base política e purgar toxinas e males ideológicos. Tudo isso parece inofensivo à primeira vista, mas, como diz Francesco Sischi, diretor do think tank Instituto Appia de Roma, à Newsweek, há algumas quebras interessantes nas regras gramaticais específicas que a China costuma adotar para esse tipo de editorial, e anúncios que revelam essas chamadas regras gramaticais são fáceis de identificar quando são quebradas, afirma Sischi, e havia quebras por toda parte no editorial. Quando ocorre uma purga envolvendo dezenas de generais rebaixados ou investigados, não é algo menor, deve ser muito sério. Acho que houve uma tentativa de golpe pela dimensão disso, afirma Sischi. Ele acrescentou que a maior falha de Zhang não é espionagem nem repassar segredos aos americanos. Isso pode ter acontecido ou não, mas ele organizou uma camarilha ligada ao que mencionamos antes. Zhang construía uma rede ao redor, e Xi se preocupava com o poder que ela poderia ter. O interesse nacional concorda, afirmando que as vastas redes de Zhang provavelmente atraíram a atenção de Xi. Agora que o testa de ferro está fora do caminho, isso significa que há mais alguns oficiais chineses que precisam ficar muito preocupados com o que o futuro reserva para eles. Incluem-se Wu Yanan, comandante do Teatro do Sul da China, e Huang Ming, comandante do Teatro do Norte. Ambos tiveram suas carreiras cruzando com a de Zhang em vários momentos, assim como Fan Yongshang, que é o diretor do escritório-geral da CMC. Está começando a parecer que Xi está se preparando para uma purga mais ampla do que vimos até agora. Segundo Hookstead, há indícios na China de que Xi se prepara para um confronto. Ele diz que há relatos, como o da jornalista Jennifer Zheng no X, de que Zhang planejava algo grande. Zheng relata isso. Du Wen, ex-funcionário do Partido Comunista Chinês, afirma que o golpe suspeitado por Xi quase ocorreu. Du Wen afirmou que Zhang Youxia e o chefe do Estado-Maior Conjunto, Liu Jianli, planejaram mobilizar tropas e dar um golpe contra Xi Jinping. Sob o lema de salvar o partido e a nação, foram traídos por pessoas próximas, escreve Zheng. Segundo Zheng, ocorre agora o colapso estrutural do EPL, enquanto Xi, em pânico, elimina quem considera oposição. O Estado-Maior-Geral, que deveria comandar as operações diárias do EPL, foi suspenso, com o controle transferido para a CMC. E se você continuar conosco, vai descobrir o porquê. Isso basicamente significa que Xi assumiu o controle direto sobre as Forças Armadas da China. Zheng acrescenta que todos os oficiais e soldados do EPL foram obrigados a entregar seus celulares para inspeção. Supondo que isso seja verdade, esse tipo de medida confirma isso. A remoção de Zhang pode ser apenas a ponta do iceberg de uma purga muito maior que está prestes a varrer o EPL. Qualquer pessoa que tenha conversado com Zhang ou demonstrado até mesmo um leve acordo com suas ideias, agora está enfrentando uma ameaça grave. Todos os movimentos militares do EPL foram suspensos, pois as Forças Armadas chinesas entraram em prontidão de combate nível 1. Esse nível de prontidão é usado pela China quando a situação internacional fica tão tensa que há grande risco de guerra com uma potência estrangeira.
As forças do EPL ficam prontas 24 unidades da reserva mobilizadas e posições fortificadas. Essa postura do EPL parece exagerada e levanta mais perguntas. Xi antecipa uma luta interna que quer que o EPL combata como faria contra uma potência estrangeira? Colocar o EPL em prontidão de nível 1 faz parte do plano para dar credibilidade às alegações da China sobre Zheng vender segredos nucleares ao Zidane Tezeua? Difícil dizer, mas, de todo modo, essa medida está longe de ser normal. Que Xi faz durante suas purgas? O único ponto claro nisso tudo é que Xi via Zhang como ameaça ao seu poder. Afinal, ele era um homem que não tinha medo de discordar de Xi quando a situação exigia. Segundo a Fundação Jamestown, várias fontes chinesas indicam que Zhang e Liu desafiaram abertamente as diretrizes militares de Xi. Declarações oficiais evitaram dizer coisas como Zhang abandonou sua missão original ou sofreu um colapso de crença. Esse é o tipo de linguagem mencionada antes, comum em declarações oficiais sobre as purgas de Xi. A declaração de Zhang afirmou que ele é acusado de prejudicar gravemente a consciência política das Forças Armadas. Em outras palavras, Zhang não estava seguindo a linha do partido, ou, mais especificamente, a linha de Xi. A lealdade inquestionável a Xi não parecia ser uma prioridade para Zhang, e a abordagem dele para construir o EPL também não estava alinhada com o desejo de Xi de ter as Forças Armadas da China sendo inquestionáveis quando se trata de seguir a política do partido. Outras formulações, como dizer que Zhang e Liu pisotearam o sistema do PCC, sugerem que o general destituído desafiou diretamente Xi. A Jamestown Foundation acrescenta: essas pistas sugerem um terceiro motivo para Zhang ter sido expurgado. Ele pode ter atrasado os planos de Xi para Taiwan ao insistir em uma abordagem focada na modernização do EPL. Com base em informações disponíveis publicamente, Zhang e Liu provavelmente não conseguiram atender aos requisitos de Xi Jinping para a construção de forças relacionadas a uma invasão de Taiwan. Podem até ter se envolvido em desacordo ou desafio aberto dentro do EPL. A Fundação Jamestown relata e acrescenta: outras declarações oficiais sugerem que o progresso lento e a resistência se deviam a uma divergência fundamental entre Zhang e Xi sobre o cronograma militar. Tom Clifford, do Kiev Post, também aponta o fator Taiwan ao sugerir que Xi pretende invadir a ilha em breve, destacando a importância do timing. Clifford afirma que Xi e seu grupo restrito de aliados acreditam que os depositores não reagiriam a uma invasão chinesa, enquanto Donald Trump for presidente, percepção reforçada pela ausência de forças americanas na Ucrânia. O relacionamento entre EUA e Ucrânia tem sido conturbado. Durante grande parte do governo Trump, sugere-se que Xi considera a invasão de Taiwan como uma situação de agora ou nunca. Afinal, a China nunca pode ter certeza de quem será o presidente depois que o mandato de Trump terminar. Também pode ser que o próximo na linha tenha postura mais dura contra a China. O ferro está quente, a hora de agir é agora. Em Zhang, Xi via alguém que poderia dificultar uma invasão que a China teria cerca de 3 anos para realizar antes das próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos. A palavra-chave aí é tinha. Zhang agora está fora do caminho. Alguns discordam dessa avaliação. Em artigo de opinião no The Guardian, a correspondente sênior de China, Amy Hawkins, cita a crença comum no Ocidente de que Xi definiu 2027 como data para invadir Taiwan. Ela acrescenta que Dennis Wilder, pesquisador sênior da Universidade de Georgetown e ex-analista da CIA, acredita que a destituição de Zhang enfraquece a postura militar da China, não a fortalece. A queda de um general tão importante dá mais tempo para as forças armadas dos Estados Unidos se prepararem para um conflito em Taiwan. Hawkins ressalta que a última purga e a possível saída da rede de Zhang podem abrir espaço para novas lideranças. A atitude de Xi pode indicar a entrada de jovens oficiais leais e ambiciosos. Eles dificilmente questionarão suas decisões, pois são escaladores políticos. Se Hawkins estiver certo, então vimos algo já mencionado antes no vídeo. A eliminação de Zhang não tem nada a ver com corrupção, e tudo a ver com Xi reivindicando ainda mais poder em um país onde ele já está quase totalmente no controle. Só precisamos olhar para o estado atual da CMC após a demissão de Zhang. Essa organização, que como você deve se lembrar, supervisiona o EPL, agora tem apenas 2 membros. Um deles é o general Jiang Shangming, que segundo a Newsweek é um executor de Xi. Quanto ao outro, agora é o próprio Xi, já que Zhang se foi. Xi consolidou tanto o poder sobre o EPL que só restou seu executor como possível guia ou voz dissidente.
Há apenas um bajulador solitário na CMC que provavelmente apoiará Xi sem questioná-lo. O impacto que isso pode ter sobre o EPL pode ser monumental. A Newsweek destaca que o EPL é o exército do Partido Comunista Chinês, mas historicamente teve certa autonomia de autogestão. A Comissão Militar Central, CMC, foi tão importante que até o presidente Mao Tse-tung tinha uma comissão militar de 5 membros. A Comissão Militar Central de Xi tinha 6 membros em 2022, mas 5 já saíram e não foram substituídos. Perspectivas alternativas são essenciais para buscar as soluções que permitam à China alcançar o poder desejado. A decisão final de Xi equivale a negar a própria perspectiva em troca de controle absoluto. Isso pode ter aspectos negativos. Segundo a BBC, uma liderança inquestionável gera clima de suspeita e paranoia no exército. Analisamos isso agora, pois surgem muitas dúvidas sobre o que acontecerá. Se servir de lição aos associados de Zhang, todos ficarão atentos e talvez tentem mostrar lealdade a Xi. Antes de tomar decisões que sejam boas para o EPL, combine cautela com medo e você terá atritos constantes e falta de perspectivas alternativas, tudo isso podendo levar a más decisões. Resumindo, o que Xi disser está decidido, mesmo que vá contra os próprios objetivos que ele definiu para o EPL. E aqui está a grande ironia do que Xi acabou de fazer em sua busca pelo poder absoluto. Xi conseguiu por fim ao que acreditava ou afirma de forma consciente e falsa ser um golpe iminente. Nesse sentido, a missão de Xi foi cumprida, mas o que o líder da China não vai perceber é a dimensão do tumulto que suas manobras causaram no EPL. Este é um exército que, segundo o Global Firepower, conta com 2 milhões e 35 milhões de militares ativos, o maior do mundo. Um homem não pode comandar um exército tão grande de forma eficaz. Mesmo assim, Xi parece ter assumido essa tarefa ao destituir Zhang. É irônico que uma ação de Xi para fortalecer sua liderança na China tenha prejudicado o profissionalismo e a eficácia dos oficiais do EPL. Ao evitar um golpe, Xi pode ter aberto caminho para um colapso que, quando ocorrer, nenhum poder dele impedirá. Xi pode ter perdido a esperança de superar os Zhou como maior potência militar mundial. Mas, na verdade, essa esperança talvez nunca tenha existido mesmo. Os Escipoaewa e o B-20 e um Raider poderiam derrotar a China antes mesmo do início de uma guerra. Isso parece uma afirmação maluca? Descubra os motivos pelos quais isso é verdade em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no The Military Show para mais análises sobre como o poder realmente se move nas nações mais fortes do mundo. E como sempre, obrigado por assistir.